Olha então. Tá filmando? Tá? Queria saudar minha amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria saudar minha amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Está Amém. trazendo uma palavra rápida nessa noite. A gente está exaltando o nome de Jesus Cristo. Tudo o que vier de acontecer está tudo arquivado, tudo filmado, tudo guardado. Eu quero mostrar para vocês como é que Deus fala nessa terra. Amém? Amém. Tudo guardado, Amém. tudo filmado. Mas depois você não dizer, não, Deus não usou meu pai não avisou a gente. Está tudo guardado. Porque tudo isso vai ser usado contra as artimanhas de Satanás. Amém? Amém. Por isso que existiu a profecia e por isso que ainda existe mais profecia ainda. Amém? Amém. Para que Satanás ele não venha triunfar no nosso caminho. Para que Satanás não venha nos fazer parar. Para que Satanás não venha nos fazer de bobo. Amém? Porque a mim e você ele faz de bobo, mas Deus não. Amém? Deus não. Porque Deus ele tem uma chamada. Deus ele quer fazer algo no nosso meio. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Não tem espaço mais para vocês nesse mundo. Ou vocês servem a Deus, ou vocês vão se acabar nesse mundo. Amém? Amém. Amém. Não tem espaço mais para mim nesse mundo. O que Deus tinha que falar comigo, Ele já falou. Eu estou contigo. Aconteça o que acontecer. É necessário que aconteça tal coisa, pastor Fernando. Mas eu estou contigo. Isso faz parte da minha obra. Isso faz parte com o que eu tenho na tua vida. Isso faz parte com o ministério que está surgindo na tua vida. Porque assim como ele tentou Pedro, assim como ele tentou Judas, vai te tentar também. Amém? Amém. Então temos que ficar ligados. Por isso que é bom nós estar filmando isso e guardando. Amém? Amém. Quando eu falar, Sara, toma cuidado, a Sara ficar desapercebida, pensando que Deus falou contigo. Quando chegar, eu vou mostrar para cada um aqui, ó, o que Deus falou com Sara. Aqui o que Deus falou com Lidinha. Para que ninguém venha achar que é o destino da vida. Para que ninguém venha dizer que tinha que acontecer. Quem pode dizer que pode acontecer é só Deus. Mas o que pode livrar também é só Ele. Amém? Amém. Então, ensinando tudo a gente. A questão naquele tempo os fariseus também ensinavam. Os fariseus também pregavam. Os fariseus davam culto. Os fariseus usavam a Bíblia. Porque eles tinham que usar a palavra. Para você fazer algo de hoje que se diz religião, pode ser qualquer uma, tem que usar a Bíblia. Senão não tem como começar. Porque eles vão sempre dizer que Deus falou, eles vão sempre dizer que Deus fez. Porque quando se envolve religião, tem que haver a Bíblia, seja na macumba, seja no budismo, seja em outras religiões. E eles dão culto deles, da maneira deles. Mas quando era para se falar de profecia, eles não falavam. Por que não falavam? Porque quando entrasse na questão de profecia que Isaías falou, que Jeremias falou, eles iam bater de frente com o sistema. E tudo que eles não queriam era bater de frente com o sistema. Então eles corriam. E diz que ele não procurava se entrosar, prestar atenção no momento, quando foi a profecia, quem falou, quando acontecia, eles ficavam perdidos. Ou eles fingiam que não aconteceu, ou eles iam contra a palavra. Por isso que naquele tempo,
Jesus Cristo chamava muita atenção deles. Vocês dizem que conhecem a palavra, mas a todo momento vocês não praticam. Amém? Amém. Isso não pode acontecer no nosso meio. Isso não pode acontecer na igreja, acabar o segredo. Amém? Amém. Se nós conhecemos, nós temos que ser praticantes. É por isso que nesses dias uma coisa foi falada. Por que foi falada? Foi falada e está guardada. Porque eu vou apresentar aqui no meio da multidão. Foi falado isso. A questão que não deram crédito. Amém? Amém. A primeira vez, Deus até perdoa. Mas na segunda é burrice. Amém? Uma salva de palmas para Jesus Cristo. A segunda é burrice. Deus até perdoou Pedro, que negou quando o cara cantou 3 vezes. Mas Jesus Cristo ele ainda jogou uma confiança em Pedro. Ainda deu um crédito para Pedro ainda. Prosseguir na obra. Mas se Pedro errasse na segunda vez, seria burrice. Porque ele falou todo o tempo, Pedro, você tem que ficar atento à palavra. Você tem que ficar atento ao acontecimento. Amém? Amém. Porque o inimigo da alma de vocês, ele está ao redor. Está tentando vocês a todo momento. Vocês têm que ficar ligados. Esquece a vaidade. Esquece o cabelo, esquece a roupa, esquece o batom. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Eu vim na rua e eu comecei a perguntar, Senhor, qual vai ser a palavra hoje? E eu fiquei abismado, comecei a falar, vai chegar uma hora que eu vou ter que parar de pregar. Eu vou parar. Porque o que vai ser dito é para doutores que tem que pregar isso. É para homens que estudou. Eu vou parar. A questão que os doutores davam culto. A questão que os doutores falavam o nome do Messias. Só que ele não acreditava no Messias. Amém? Amém. O Messias estava do lado deles e eles não acreditavam. O Messias falou do mesmo Isaías que profetizou a profecia sobre João, mas eles não acreditavam. O Messias falou para eles sobre Jeremias, mas mesmo assim eles não deram crédito. Então quem teve que pregar não eram os doutores. Porque os doutores não queriam conhecer a palavra, eles queriam ir contra a palavra. Então teve que usar João, teve que usar Jeremias, teve que usar Isaías, teve que usar homens que não sabiam nem escrever direito, não sabiam nem que era estudo, mas teve que usar eles. Porque os doutores, em vez de ele conhecer e praticar, ele não praticava, eles iam contra a palavra. Hoje tem muitas igrejas, mas poucos conhecimentos. Amém? Amém. Tem muita gente, mas a multidão está indo atrás de milagre. A questão hoje dos doutores naquele tempo, os doutores da lei, conforme Jesus falava, era que eles não transmitiam o que estava escrito. Porque se eles transmitissem o que estava escrito, eles iam contra o sistema. Amém? Porque rei ia ser morto, rei ia se entregar, rei ia ser escravo. Então, se falasse as profecias que estava escrito, ia contra o sistema. Herodes mataria eles. Então ele não falava. Porque houve uma guerra no tempo de Jesus, que quando falaram que ia nascer um menino, o Roma tirou, o Herodes tirou.
Amém? Está filmando aí? Tá. Amém? Amém. Herodes tirou, então o medo deles era esse dos doutores. Enquanto sistema. Mas Jesus Cristo não estava preocupado com o sistema. Jesus Cristo estava preocupado. Era com o povo. Que eles entendessem a cada profecia, a cada palavra. Para que ele não venha perder a salvação. Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então que história é essa? Alguém vai tentar te desviar da salvação. Amém? Fica ligado vocês. Eu estou correndo contra minhas forças. Eu estou correndo contra... Eu estou lutando contra mim mesmo. Por quê? Por quê? Eu preciso ir mais além. Amém? Amém. Não tem mais espaço para mim nesse mundo. Amém? Amém. Aonde eu for não tem mais espaço. Não tem mais espaço para mim no baile funk. Não tem mais espaço para mim no pagode. Não tem mais namoradinha mais. Acabou. Amém? Amém. Acabou. Amém. Uma salva de palmas. Não existe mais pegar a mulher. Não existe. Não existe. Não existe eu ficar olhando para a mulher e querer ter contato com ela. Não existe mais para mim. Acabou. Amém? Amém. Amém. Não existe mais amigo. Amigo, para ser meu amigo, tem que ser amigo de Jesus Cristo. Ou eu ando sozinho. Amém? Amém. E que estou. Temos que entender a palavra. Tudo o que eles fizeram é fazer o que esconder a profecia do povo. Eles pregavam, eles davam culto, mas quando era para se falar da palavra, eles não falavam. Por quê? Porque eles iam contra o sistema. Amém? Amém. Amém. Quem queria falar que Jesus era rei? Quem queria? Quem queria falar que Jesus ia comandar uma nação? Ninguém queria. Porque pagaria um preço por isso. Herodes mandava cortar a cabeça. Amém? Amém. Quando as irmãs falou para mim, pastor Fernando, lê muita palavra. Deus quer que você lê muito. Lê muito. E eu fiquei sem entender ler muito por quê? Sabe por causa de quê? É porque quando você começa a ler, começa a aparecer cada coisa na Bíblia que eles não estão profetizando hoje. Começa a aparecer cada coisa na Bíblia que eles não estão falando hoje. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, por quê? Porque eles vão contra o sistema. Amém? Amém. Amém. Vão contra o sistema. Vão contra o sistema. Imagine quem está lá reinando, você diz, ó, tu vai sair da tua cadeira. Eles vão mandar te prender. Amém? Vai reinar outro no teu lugar. Eles vão mandar te prender. E é contra o sistema. Amém? Amém. Amém. E contra o sistema, você perde muita coisa. E contra o sistema, muitas portas se fecham para você. E contra o sistema, você pode pagar um alto preço por causa disso. Mas Jesus Cristo não está preocupado com o sistema. Jesus Cristo está preocupado é com o povo, é com a nação. É com aquilo que ele deixou e falou que ia vir buscar. Que a família é filho, é mãe, é pai, é as ovelhas da tua casa que ele vai vir salvar. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. É de salvação. Aleluia. Amém. Amém. Sabe por quê? Tá bom ainda? Tá. Sabe por causa de quê? Israel está guerreando daquele jeito? Sabe por causa de quê? Porque Israel está com medo daquele país tomar Israel. Amém? Amém. Há uma profecia para Israel ainda. E eles sabem se acontecer isso agora, eles estão lascados.
agora estão lascados. Só os inimigos, eles estudam a Bíblia também. Amém? Amém? E eles sabem que a aproximação de Jesus está muito próxima. Eles sabem que as profecias estão se cumprindo. Então eles estão tentando aterrorizar Israel antes do tempo. Amém? Amém. Mas é uma profecia ainda para Israel ainda. Israel sabe disso. E que estou. Aí nós começamos a quebrar o sistema. Amém? Amém. Amém. Começa a quebrar. Porque não vai adiantar o homem querer evitar aquilo que Deus deixou escrito. Amém? Amém. Mas por que tem que se cumprir, pastor Fernando? Por que vai se cumprir? Como foi no rei, no tempo de Jeremias profetizou para o rei: ei, você está na rebeldia, Deus está falando contigo e você está fazendo diferente. Então é necessário se cumprir. E o rei não deu ouvido a Jeremias. Vai ser uma coisa assim para Israel. Israel está na rebeldia. É por isso que eles estão lutando com todas as forças deles. Eles nem dormem mais direito. Porque eles sabem que a qualquer momento eles podem ser atingidos. E se eles serem atingidos, eles tomarem Israel, Jerusalém também vai ser abalada também. Primeira coisa que eles vão querer destruir é aquela cidade. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Porque o homem, ele não se conforma com o que Deus deixa escrito. Quer tomar a frente de Deus, quer passar à frente de Deus, quer fazer acontecer antes que Deus faça acontecer. O que Deus promete, ele cumpre, mas é no tempo dele. Israel, em vez de estar lutando, sabe o que Israel tinha que fazer? Está orando. Está orando. E pedindo uma resposta a Deus. Está na sala de palmas para Jesus Cristo.